Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, primeiramente eu queria agradecer ao IPOG por disponibilizar o local, a sala. Vou chamar o Rodrigo para dar uma palavrinha aí do IPOG. Pode ir pegar aqui o microfone. Bom dia a todos. Obrigado por todos comparecerem. Em nome do IPOG, né, quero agradecer a parceria com o PMI. Esse é um momento aí para a gente promover, disseminar, né, o conhecimento sobre projetos e nada melhor do que uma parceira forte, né, como a RD Station e o PMI. E em conjunto eu deixei alguns brindezinhos aqui do IPOG ali, né, onde vocês vão ter acesso a um módulo totalmente gratuito das nossas especializações voltadas para esse segmento. E a gente está com as portas abertas aí para quando vocês quiserem tomar um cafezinho, conhecer um pouco mais da unidade, dos nossos cursos, para a gente bater um papo aí. Mais uma vez, obrigado e desfrutem aí desse momento. Bom, vamos lá, gente. Me apresentando, tá? Eu sou Ezequiel, faço parte aí do PMI, tá? Eu vou conduzir o início com vocês. Pode entrar, pessoal, não tem problema não. Queria agradecer também, primeiramente, o RD aí por disponibilizar essa parceria, a Julieta, que vai conduzir com vocês daqui a pouquinho, tá? Vou falar um pouquinho agora sobre o PMI do projeto e depois eu já dou a palavra para a Julieta começar a apresentação com vocês, tá, gente? Bom, vamos lá. Para quem não conhece, o PMI é uma organização aí sem fins lucrativos que já tem aí quase 60 anos de história, tem quase 3 milhões de membros pelo mundo todo aí, e o principal objetivo do PMI é fazer certificações, promover cursos, e o que a gente está fazendo aqui hoje, que é o desenvolvimento pessoal e o network, que é uma das premissas da nossa diretoria, que é a Diretoria de Desenvolvimento Profissional. Então, esse é o PMI. Aqui um pouquinho do PMI em números, tá, gente? A gente tem aí mais de 300 capítulos. No Brasil, a gente tem 15, né? Estamos em 15. Mais de 600 mil filiados, no Brasil em 10 mil filiados, tá? Atuamos aí em 206 países, 6 continentes, mais de 1,5 milhão de certificações. Um pouco das certificações que a gente promove, a principal delas é o PMP, né, que todo mundo conhece. Deixa eu passar um pouquinho. Como que a gente pode se envolver com o PMI, tá, gente? A gente pode ser membro, filiado ou associado. Depois o João e o Gilson vão falar um pouquinho sobre isso. A gente pode ser parceiro, né? A gente pode ser voluntário, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Ou a gente pode participar através de comunidade, de empresas e tudo mais. Em Santa Catarina, a gente já tem aí 20 anos, né? Nossa sede é aqui em Floripa. Somos 10 diretorias e 3 regionais. Contamos com 130 filiados e 50 voluntários. A gente promove webinars, congressos, workshops, grupos de estudos e etc, tá, gente? Um pouquinho sobre a nossa diretoria, né, a DDP. O principal objetivo dela é isso que eu já falei ali, é promover esse networking, esse desenvolvimento profissional, estimular ali, debater sobre tendências e tudo mais. Então, hoje, inclusive, a gente vai fazer isso durante a apresentação. No final, a gente vai poder debater um pouquinho sobre o que a Julieta vai falar. E é isso, gente. Pode passar. Alguns eventos que a gente já realizou. Esse é o segundo evento Safari, tá, gente? O primeiro foi com a EUAX, faz um mês. Então, teremos mais eventos ainda. Fique de olho ali que a gente vai divulgar. Esses alguns eventos que a gente fez pela diretoria, tá? Tá aí um pouquinho. E é isso, gente. Agora, vou passar a palavra para a Julieta, que vai conduzir aí com vocês, tá bom? Se quiser botar isso. Não tem bolsa. Então tá, bom dia a todo mundo, obrigado por vocês estarem aqui, né? Eu sou a Julieta, eu trabalho na RD Station, mas pode deixar nessa tela? Então queria primeiro, assim, agradecer, porque é sábado de manhã, porque tem sol, porque vocês têm família, casa, outros afazeres, Netflix, ou o que seja, né? E vocês estão aqui, né? Então, eu também, né? Mas, assim, obrigado que vocês vieram prestigiar esse momento que o PMI faz, então que bom que vocês estão aqui, eu agradeço demais pelo tempo de vocês e atenção, eu espero que a gente tenha um ótimo papo aqui hoje, tá? Então, assim, eu vou apresentar tudo aqui e vai ter um momento final para a gente fazer, assim, uma troca, dúvidas, né? Fiquem bem à vontade,
Mas eu vou passar primeiro esse conteúdo, aí depois a gente interage, porque o meu receio é, às vezes, ficar tão empolgado a discussão que a gente emburaca e não passa o restante. Eu acho que a gente ganha bastante tendo todo esse case junto, e depois a gente faz as dúvidas. Tá? Então, eu sou a Julieta, né? Um pouquinho de mim aqui, eu tenho algumas certificações do PMI também, eu sou PMP. Tá? Hoje eu trabalho na RD Station, né? Que é uma empresa aqui de Santa Catarina, muitos devem conhecer. Atualmente sou também palestrante, coordenadora de trilha no The Developers Conference, que é uma conferência que tem na área de tech, de desenvolvimento, fala muito de gestão ágil, management 3.0, Kanban, agilidade. Né? Aqui, essa semana, estou vindo, quinta-feira cheguei de São Paulo, a gente estive na trilha de agilidade, na trilha de Kanban, compartilhando cases da RD, né, nessas duas questões aqui, a galera que está lá, então, estava eu e 2 colegas da RD, não somente eu, né, compartilhando. E aqui, pessoal, se vocês quiserem, gente, a gente está numa sala, vocês podem perguntar, levantando a mão, falando, não tem problema, mas às vezes tem aquelas pessoas que preferem digitar a sua dúvida ou querer anotar naquele momento. Então, aqui tem um QR Code e vai abrir o slide, não precisa instalar, ele vai abrir uma página, se vocês quiserem, ali está o Wi-Fi aqui da IPOG, no canto, aluno, senha, sou vencedor, tá? Não ponha sou vencedora, meninas, porque não vai dar certo, então, por enquanto, vocês são só sou vencedor, tá? Coloquem aqui, vocês podem colocar sua pergunta, pode se identificar, pode ser anônima, mas vocês podem deixar ali. No final, eu abro no meu celular e a gente vai passando, tá? Eu vou deixar esse QR Code durante vários slides também, mas, gente, não precisa ser por aqui, vocês podem conversar, não tem problema nenhum. Bora lá. Então, assim, o que eu gostaria de passar para vocês hoje aqui? O que é a RD, né? E eu vou passar com um pouquinho mais de detalhes do que é a RD, porque isso vai contar o que é agilidade na RD, então é importante ali, eu considero que tem alguns aprendizados legais sobre startup e o que é esse mundo de tecnologia. E depois eu vou passar um pouquinho mais de como a gente trabalha lá, tá? Aqui, primeiramente, eu queria saber, vocês sabem o que tem a ver essa silhueta ali, aquela imagem, com a RD Station? Alguém sabe o que é essa imagem ali? Quem é esse cara? Mickey. Quem mais? Mickey. Disney, né? Aquela, né? Não são só 3 bolinhas, é a Disney, é a carinha do Mickey, né? Mundialmente conhecido. Né? E o que isso daqui tem a ver com a RD? Tem a ver com a RD, que a RD ela produz o maior evento de marketing digital da América Latina, né? E ele ocorre todos os anos em Florianópolis. Florianópolis é sede de um evento que, em 2019, recebeu 12 mil pessoas para falar de marketing digital, vendas, inovação e liderança. Né? Por que isso é importante? Não é para vender RD, é para dizer que a gente tem alguém dentro do ecossistema de startup de Floripa, né, que produz algo de ponta mundialmente famoso, né, mundialmente importante e relevante no seu segmento de marketing digital. Tá? Então, aqui na Forbes, em 2016, ela foi reconhecida como ter um efeito Disney. Quem vai ao RD Summit tem uma experiência como se estivesse em um lugar muito mágico. Para quem é RDoer, quem é contribuidor dentro da RD, é fantástico participar daquele clima e promover. A Juliana está aqui, ela é voluntária do PMI, diretora de comunicação, então ela me permitiu, né, estar com ela dentro de uma sala em 2019, ajudando a RD a promover esse evento, é fantástico, e para quem está lá, gente, é um divisor de águas. Eu participei do RD Summit em 2018, quando não estava trabalhando na RD, né? Eu fui lá porque eu passei na Beira-Mar Norte e vi um evento, não sei o quê, sendo divulgado naqueles outdoor e tudo mais, assim, cara, que incrível isso aqui, mas vai acontecer aqui, mas parece tão grande, né? Que tão importante. Aí fui fuçar, fui ver, me interessei, participei, contatei uma pessoa que era já coach dentro da RD, o Caco Clayton Mafra, já não está mais lá, mas um cara que foi fundamental na minha carreira, fiz networking com ele, aprendi demais, eu não queria ir embora cada dia daquele evento, porque era fantástico, troca, eu gosto muito disso, né? Então, eu gosto de trocar com pessoas de todo canto do Brasil, falando outras línguas, de outros países também vindo, então é muito gostoso participar desse evento, e ele tem mesmo esse efeito Disney, que a Forbes reconheceu aqui. Tá? Então, vai acontecer agora, no dia 26, 27 e 28 de outubro, aqui em Florianópolis. No final tem um presente para vocês, vou deixar um cupom de desconto para quem quiser participar, mas só para quem ficar até o final, tá? Então, a RD Station é essa empresa de software voltada para pequenas e médias empresas. E, tá, Julieta, o que a RD faz? Automação de marketing, né? Automação de marketing. A gente tem 2 produtos hoje, atualmente, o RD Station Marketing, a gente era conhecido como Resultados Digitais e mudou para RD Station, tá? E o produto RD Station CRM.
Um está fazendo automação de marketing, o outro funis de vendas personalizados, automação de vendas. Então, a gente tem tanto marketing digital, que é aquele que, quando tu vai num site e tu viu um conteúdo, e tu vai sair do site, vem aquele pop-up, né? Ih, não sai não, né? Se inscreve aqui, né? E tu vai lá, deixa teus dados, aí tu recebe um e-mail, aí depois tu recebe aquele e-mail, começa a receber mais e-mails, né? Você está interessado? E isso é um funil que existe dentro do marketing digital, que ele vai amadurecendo o relacionamento com o potencial interessado no teu produto, até que ele tenha um reconhecimento que ele tem uma dor, e depois que essa dor tem um produto que vai atender essa dor, então ele vira o teu cliente, tu converte ele. Então, um funil onde ele vai estreitando esse relacionamento com o cliente através de marketing digital. Mas quando a RD chegou, tudo era mato. Tá? Tudo era mato. No Brasil, tudo era mato com relação ao marketing digital. Então, por isso que a RD, e por isso que eu coloquei lá essa questão do Summit. Aqui a carinha do produto RD Station Marketing, tá ali em cima, talvez não dê para ler, mas está atrair, converter, relacionar e analisar, significa que eu estou atraindo interessados, eu vou converter esses interessados em leads potenciais, e aí eu vou me relacionando com eles, vou nutrindo eles de informação até que eu consigo converter. Tem uma análise aqui, né, que é dados que a pessoa que usa a RD Station Marketing pode usar. Só para tirar um pouquinho de... Eu sei que continua um pouco abstrato, mas espero que eu tenha conseguido mostrar que é um pouquinho menos abstrato tudo isso que é o marketing digital. Um pouquinho da nossa história, né? A RD Station começou em 2011, em 2013 já veio o primeiro Summit. Tudo era mato. Marketing digital no Brasil só é um marketing digital no Brasil, e não é orgulho bobo, por causa da RD Station. Ela investiu muito, ela disse, como é que eu vou vender algo para o mercado imaturo? Né? O Brasil é, eu acho que o único país do mundo, ou um dos únicos, onde o marketing digital, a ferramenta de marketing digital de relacionamento cresceu mais do que a ferramenta de CRM de vendas. Nos outros, começa por vendas e depois vai para o marketing digital. Por quê? Por causa do movimento da RD Station. Então, ela entendeu que ela precisava nutrir o mercado de informações, agências de publicidade, sobre o que era marketing digital, e começou a fazer o Summit. Pequenininho assim, tá? 2016, teve seu próprio escritório, é uma startup, então ela começou como uma startup. Em 2018, começou a expandir, então de 2011 a 2018, ela já começou a ir para outros países, Colômbia, tá? Em 2018, ela adquiriu uma empresa que ela entendeu assim, olha, lembra Make or Buy, né? PMI, PMBOK? Eu compro ou eu faço? É muito mais fácil agora para eu acelerar o mercado que eu compro. Ela comprou a Plug, que é uma empresa de CRM, tá? Em 2019, ela recebeu a série D. Uma startup tem série A de investimento, B, C, D. Para chegar no D, não é qualquer uma que chega. Tem várias que chegam, mas não é fácil chegar nesse caminho. Por quê? Porque tu tem que provar que tu é sólido o suficiente como uma startup, que tu está dando certo, que tu está crescendo nas taxas sustentáveis, que o teu negócio está se provando. As pessoas não estão com dinheiro lá para dar para qualquer situação, né? Tem que provar. Então, muito importante isso, tá? Em 2021, a gente estava pensando, a gente vai para a Bolsa, vai para a Bolsa. Em 2021, a TOTS comprou por R$1,5 bilhão a RD Station, de reais, tá? E aí, em 2022, agora a RD Station comprou a Talos, que é uma empresa de conversational. O que é isso, conversational? É uma empresa que ajuda a fazer marketing de conversação. No Brasil, a gente brinca que o sistema operacional do brasileiro é o WhatsApp. Quem aqui tem no WhatsApp um grupo só consigo para poder botar notas? Né? Quem aqui tem um grupo com o esposo, esposa, não sei, só para, né, trocar coisas que precisam ir no supermercado, né? É o sistema operacional do brasileiro, então a gente está investindo nisso, né? A gente comprou a Talos, é agora, foi recente. Como que a gente vai lidar com ela? Provavelmente aquele slide onde eu apresentei. Marketing e vendas vai ter, provavelmente, alguma coisa diferente numa próxima apresentação ano que vem, tá? Muito importante. Por que eu vou falar disso aqui agora, pessoal? Isso aqui é fundamental para a RD. O código de cultura da RD pode ser encontrado no Google, se pesquisar Culture Code RD, o código de cultura RD está disponível e explicado em detalhe cada um desses 6 valores, tá? A-Team significa que a RD considera que cada pessoa lá dentro tem potencial de ser a pessoa referência no mercado mundial sobre o assunto do que trata. Uma pessoa de Customer Success, eu em Agile Coach, a Ju em projetos. Cada pessoa. Por quê? Porque ela atrai talentos nesse perfil que queiram crescer, que tenham fome de se desenvolver, né? E ela dá isso aqui dentro. Cada ano na RD a gente brinca que vale por 3, dado a lambada que a gente recebe o tempo todo, mas é uma delícia receber essa lambada, pode crer.
Tá? Excellence, o que é excellence? A gente busca fazer tudo da melhor forma, a gente é fominha por fazer benchmark, a gente quer saber o que está rolando o tempo inteiro no mercado para trazer isso para dentro da RD. A gente está sempre buscando esse nível. E é verdade, tá? É por isso que às vezes até 3 anos em um, porque a gente está sempre nessa aceleração. Lean. Quem conhece aqui o sistema Toyota? Show de bola, muitos ouviram, outros nem tanto. O Lean fala muito sobre produção enxuta, né? Sistema Toyota, Toyota tem referência e influenciou o mundo com esse sistema, né? Fala de perdas, de reduzir perdas e de fazer a coisa muito com foco no cliente. A gente vai nesse caminho de simplicidade, Lean, tá? E isso é bem importante, depois para o caso nosso da RD. Outstitch, cada R-Doer, cada pessoa da RD é levada a compartilhar aquilo que faz lá dentro. Então, a gente é muito assim, ó, a gente não foi educar o mercado em 2013, né? A gente foi educar o mercado em 2013, mas a gente faz muito isso com base no que a gente tem de experiência. Então, eu estou aqui porque eu tenho uma experiência sobre o que a gente tem que eu posso compartilhar. Então, eu estou representando um time, não estou representando só eu, não sou a Mulher Maravilha aqui, né, que eu faço tudo isso. Tem um time que eu estou representando aqui, depois eu vou apresentar para vocês, mas a gente tem essa cultura, então estou aqui, é muito incentivada também pela empresa. Data-driven. Gente, isso não é brincadeira, né? Dados, hoje, é uma das profissões que mais cresce. Cientista de dados não para sem emprego, aqui e fora. Muita gente trabalhando até para os Estados Unidos a partir do Brasil, né? Então, entrou no mercado, de data scientist, qualquer coisa, cara, vai. Porque os dados são importantes. Já faz tempo que a gente escuta sobre isso e hoje a gente vive essa era de dados, né? Cada vez que tu abre o teu celular, vários dados estão sendo capturados, né? Veio a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, por isso, né? Então, às vezes, a tua vida está inteira no teu celular, a gente só dá os aceites nos cookies e nem está vendo a vida que a gente está dando ali para as pessoas, né? Que estão pegando esses dados da gente, mas a gente na RD usa muito dados para tomar decisão. Muito, e é verdadeiro. Então, a gente tem áreas muito fortes de geração de dados e a gente tem aquele que a gente chama de gut feeling, né? Aquela intuição, mas a gente não faz nada ou faz muito pouco somente pela intuição. A gente busca dados para suportar ou balizar ou nos dar um cheiro de críticas do que a gente pode estar fazendo. Então, dados é bem importante. E aqui embaixo, alguém vai me ajudar a lembrar. Lean, Outstitch, Data Driven, Customer First, que é fundamental também dentro da RD. Então, uma empresa que é Lean, uma empresa que é Lean Startup, ela tem muito isso, focado no cliente. E isso não é... A gente tem uma área que dá aula de Customer Success. A gente vai para muitos congressos, compartilhar o que a gente faz ali é referência. Mas não é só essa área. Toda RD, todo R-Doer tem que entender e tem essa coisa para respirar. Os dados vão se cruzando, os dados dessas áreas vêm para a área de produto. Ah, é uma maravilha, não tem ruído? Tem ruído, a comunicação são pessoas, lá não é o paraíso das empresas, a gente tem esse problema, mas flui, permeia, é puxado, a gente tem os momentos onde isso, se não está sendo feito, a gente dá aquela puxada para que seja, tá? Então, o Eric Ries aqui, Eric Ries, e aí cada um pode falar do jeito que achar mais conveniente, uma startup é uma instituição projetada para criar algo sob condições de extrema incerteza. A RD foi criada nisso, né? Uma hipótese de uma dor de mercado, onde a gente deu um produto para tentar validar se isso funcionava ou não. Por que isso é importante para agilidade? Hoje eu tenho uma forma de atuar, né? Agilidade é uma forma que a gente faz algo para responder uma demanda de mercado. Tá? Não pode passar. Então, assim, lá no The Lean Startup, o livro desse cara aqui, ele fala sobre... Lembra do PDCA, né? Mas algo bem simples. Eu vou desenvolver algo baseado numa ideia, criar um produto, eu vou mensurar, vou medir, vou trabalhar com dados, e então eu vou aprender sobre isso, e aí eu vou desenvolver. E a ideia é que esse ciclo ocorra da forma mais simples e rápida possível. Lean, tá? Pode passar. Então, quando a gente pensa muito em startup, a gente já logo vem, né, quem está nessa área, MVP. MVP é o produto mínimo viável. Tá? E vem logo figuras como essa, tem do cupcake, tem de várias outras coisas, tem, né? Essa é uma. Né? Um MVP é um produto mínimo viável e ele não é entregar uma roda para depois entregar o chassi todo, e aí não é isso. Né? Porque o cliente só vai ter valor aqui no final. Muitas vezes a gente diz que o MVP eu queria me locomover rápido, um carro, mas aí eu vou entregar um MVP, eu vou entregar algo mínimo para ver se o cliente realmente quer. Né? Eu vou entregar um skate. Só que nem sempre é isso.
Isso, às vezes, constrói uma ideia errada sobre o que é MVP. Tá? E aí, o que é MVP? É o mínimo necessário para validar sua hipótese de negócio. Aquela imagem, ela leva a gente a pensar só no mínimo necessário, esquecer que eu tenho uma hipótese de negócio para validar. Quer ver um exemplo? Dropbox. Sabe como que eles começaram? Alguém aqui conhece o case da Dropbox? Pode levantar a mão? Não? A Dropbox fez em 2007 um vídeo mostrando como era fácil sincronizar os arquivos da máquina com os arquivos da nuvem, com os arquivos de outro lugar. Como isso era fácil? Ela tinha uma hipótese, que isso era uma dor para muitas pessoas. Ela fez um vídeo no final, um formulário, inscreva-se aqui. Várias pessoas, foi um boom de procura. Isso, por acaso, tinha algum produto para vender? Não tinha nada, tinha um vídeo e um formulário. Mas com o vídeo e o formulário, eles provaram uma hipótese, era um produto mínimo viável. Eles provaram a hipótese de que isso era uma dor de mercado e hoje a Dropbox é a Dropbox, certo? RD Station, o Eric Santos, não o Eric Ries, que é o CEO da RD Station, ele também fez um pouco disso ali no início, ele conta pra gente, né, Ju? Ele saiu para vender o RD Station Marketing de automação e não tinha o RD Station Marketing de automação. Ele tinha uma planilha que fazia o serviço, né? E ele foi atrás. Ah, mas isso é enganar. Não, isso não é enganar. Ele foi lá e ele viu que tinha, ele estava entregando, ninguém sabe. Às vezes quem tem parente, poxa, minha avó já faleceu, mas às vezes na cabeça dela, o mundo era muito mágico, eletrônico por trás. É como se tivessem pessoas dentro do computador fazendo algo, né, para ela. Mas não tinha ninguém lá, né? Mas hoje, muitas vezes, o MVP é alguém realmente do outro lado fazendo algo. Netshoes. Netshoes, o cara... será que as pessoas comprariam sapatos, tênis pela internet? Ele fez uma página, um formulário, o que ele fazia? Pediram, ele atravessava a rua, comprava o sapato e mandava. Interessa como isso foi feito? Ele resolveu a dor do cliente, ele provou isso, que isso era viável, então ele gastou o mínimo possível, entregou o mínimo possível para provar uma hipótese de negócio. Tá? Então, dentro de produto, e aqui a gente está falando muito de produto, eu não vou vir com viés de projeto, né? Mas a gente hoje está, como PMI, falando de agilidade, falando de inovação, PMI se reconstrói, PMI tem BA, né? Ela tem a agilidade dentro dele, tem o PMBOK agora, tem agilidade, então isso tudo tem a ver com agilidade, né? Esse pensamento também de produto e não só de um projeto que inicia, eu termino, eu entrego, mas como que eu faço para gerenciar um produto, né? O Eric fala, pode voltar, por favor. Ele fala que uma das piores coisas não é produzir, o nosso problema não está em ser eficiente para fazer um produto. Nosso problema está em ser eficiente para fazer um produto e entregar o produto errado, para quem não quer. Né? Que bom, eu estou sendo mega eficiente. Legal, parabéns. Tá, mas e aí o resultado para o negócio? Não tem. Né? Pode passar. Então, como a agilidade auxiliou nesses voos mais altos? Saímos de uma startup e não somos mais uma startup, somos uma scale-up, e isso traz para a gente novos desafios. O que é uma scale-up? É uma startup que deu certo, está crescendo mais de 30% ao ano, é um crescimento absurdo, então ela está escalando muito rápido, né? É isso que é a RD hoje. A agilidade dentro da RD, ela está dentro da área de Product Ops. Isso é uma novidade ali para a gente, é uma novidade no mercado, a gente está fazendo benchmark, não tem área fazendo isso. Por enquanto, parece que a gente está na fronteira, experimentando fazer esse tipo de coisa, tá? E dentro da área de produto e engenharia, tá? Legal aqui? Então, o que é o Product Ops, tá? O que está por trás desse conceito? Product Ops é uma área, Ops é de operações, de operations, ela vai fazer conexão entre produto, engenharia, customer, e não só customer, dentro da RD a gente está indo para vendas, a gente está indo para product marketing, que não é product management, né? Não é a pessoa de produto, mas a pessoa de marketing de produto, que faz a venda, que pensa preço, estratégia de divulgação, tá? E revenue ops, tá? Então, a gente está explorando. O que a gente tem na RD? Liberdade para explorar, incentivo para ser pioneiro. Tá? Então, a gente está fazendo isso daqui é novo, a gente está aprendendo ainda sobre como estamos fazendo. Então, tem muita coisa daqui que a gente está reunindo, coisas que já existem no mundo, botando junto e vendo como é que funciona. Tá? Melissa Perry é uma pessoa que ela é referência no mundo sobre Product Operations, tá? E ela fala que essa área de Product Ops é a área que vai configurar o sistema, entregar os dados corretos para que se tenha produtos melhores. Então, muito baseado em dados, em como melhorar a área de produto para que a gente entregue produtos melhores. Hoje, cerca de 91% das empresas verificadas pela Product Led Alliance
né, que é uma empresa que, né, fala de produto, de Product Operations, tem já uma área de Product Ops, está crescendo essa área no mundo, tá? No Brasil, a gente já fez benchmark com essas empresas aqui, ó, OLX, Quinto Andar, Nubank, Banks, Pipefy, iFood, Loft, e essas empresas têm áreas já bem estruturadas de Product Operations, tá? E a gente já fez benchmark, já trocou figurinha, porque eles estão aprendendo, a gente também, então vamos aprender junto, né? E olha só, isso aqui é bem relevante dentro do que a gente tem de cenário, tá? Mundial, a macroeconomia. Veja o que está acontecendo ali, da esquerda para vocês aqui, né? Investimentos globais em Venture Capital. Venture Capital é o que faz investimentos, né? Principalmente startups, investimentos. Reduziu 42% já agora esse ano. Isso é bastante relevante, né? No Brasil, essa queda foi de 25% nos investimentos. O que isso nos coloca, pessoal? Né? Quando a gente teve lá nos anos 60, mais ou menos, o PMI surgindo, com o PMBOK, uma série de práticas, era a comunidade de prática respondendo a uma necessidade do mercado, uma necessidade da indústria. Não foi a gente, algum acadêmico que criou o PMBOK, foi lá e disse, indústria, usem, mas foi toda uma compilação de coisas que já vinham, a gente vinha bebendo da administração, da engenharia de produção, de uma série de coisas, né? E foi criando esse compêndio de boas práticas lá do PMBOK, certo? Esse corpo de conhecimento. Isso respondia ao mercado, a um tipo de desenvolver algo que era bastante previsível naquela época, né? A gente não tinha tecnologias novas surgindo com tanta frequência. Eu podia planejar e deveria planejar bastante, porque os recursos, né, também tinham um certo custo. Então, a gente planejava bem para que tivesse pouco risco na execução. E eu podia planejar com bastante antecedência, porque se eu planejasse 1, 2 anos para frente, provavelmente o meu cenário não mudaria tanto. Tecnológico, por exemplo. Tá? Isso foi assim durante um tempo, né? Então, esse cara aqui, que é professor de Harvard, né, ele fala que as companhias que estabilizaram seu modelo de negócio encontraram, esse PMF aqui é Product Marketing Fit. É um conceito a gente usa muito isso na área de produtos, né? Eu consegui dar o fit com o mercado, eu consegui entender o mercado e produzir algo que atende à necessidade específica dele, sim ou não? Isso é a busca pelo Product Market Fit. A gente não consegue pegar e dizer assim, ó, de antemão, cara, é exatamente assim que o mercado precisa de algo. Não, a gente não consegue fazer isso. A gente consegue ter uma hipótese, fazer um teste e ir validando, iterando, melhorando, né? O iFood de agora não é o iFood do começo, né? Ele foi iterando, ele foi mudando, ele foi entendendo o market fit, tá? Então, ele está falando que muito disso vem em evidências de dados, né? Além da intuição. E aonde entra Product Operations, tá? Product Operations, né? Eu estou me delongando aqui, porque isso é um assunto bem importante, faz referência com muita coisa que vocês veem de projeto, de produto, de PMI, e faz muita ligação com agilidade também, tá? Por quê? Porque a agilidade vem atender uma demanda de entregar algo para um cliente. A gente não está desconectado. A agilidade não tem um fim em si, tá? Eu quero focar nesses 2 primeiros itens que essa pesquisa da Product Led Alliance está trazendo, que é o primeiro, o que é o conjunto de habilidades que uma área de Product Operation tem hoje no mercado, dado essa pesquisa. Os primeiros são ajudar os times de produto funcionais a fazer discovery. Discovery é entender o que o cliente quer, o que o produto deve ter, né? A fazer desenvolvimento e a se comunicar melhor. Tá? E fazer também, o segundo item ali, fazer decisões chaves que melhorem o produto. Tá? Então, essas 2 coisas, vocês acham que um gerente de projeto poderia ajudar? Ajudar os times a construir um melhor processo de discovery, de desenvolvimento, de comunicação? Sim ou não? É só a gente, né, ver o que a gente tem no PMBOK, a quantidade de ferramentas que a gente pode usar nesse sentido, né? E fazer melhores decisões. Podemos ou não podemos? Né? Se a gente faz o report, se a gente mostra um risco, se a gente está verificando a velocidade com que o time está andando, a gente está ajudando que decisões sejam tomadas. Né? Isso dentro de um projeto. Mas quando a gente está liderando um produto, né, eu também tenho dados que eu posso coletar, não só dentro do desenvolvimento do produto, mas como o cliente está usando esse produto, está me retroalimentando e eu vou ajudar a ter essa melhor tomada de decisão. Tá? Então, quando a gente olhou para a área
de produto engenharia, então isso que eu estou trazendo para vocês está recente na RD, a gente veio falando desde o ano passado, e começou a ter uma área agora em janeiro desse ano de Product Operations. A gente tinha muitas dores, mas vou elencar duas, porque elas fazem muito sentido com a área de agilidade aqui, tá? A primeira era uma dificuldade que estava latente também em todos, e principalmente nos executivos dessa área de produto engenharia, de coletar dados de negócio de produto, né? Então, as nossas decisões, elas precisavam ser mais confiáveis. A gente tinha dados, mas, ora, ele estava em vários locais diferentes, não tinha consistência entre os locais e os dados, não era tão fácil, era custoso obter esses dados, e essa dor ela estava incomodando. Se eu preciso de dados para tomar decisão, porque a gente acredita que isso é importante para a gente ter assertividade no nosso negócio e eu estou tendo dificuldade, vocês concordam que eu estou tendo dificuldade de atingir o meu objetivo como empresa? Né? RD crescendo, RD indo bem, mas isso estava incomodando, porque lembra que a gente um dia foi uma startup, hoje a gente é uma scale-up, um dia a gente teve, sei lá, 6 funcionários, a gente teve só os founders com a gente. Hoje a gente tem 800 funcionários, a gente tem várias áreas. Como é que a gente faz com que isso permaneça não só uma cultura forte, mas práticas consistentes que continuem entregando? Não pode ser a mesma do início. Ela tem que ser diferente, concordam? Não dá para a gente fazer sempre igual a mesma coisa, porque a gente está crescendo, a gente tem que se adaptar. A próxima dor era obstáculos na comunicação da estratégia da companhia com a área de produto e engenharia. Então, assim, poxa, mas vocês não fazem planejamento? No início do ano vocês não comunicam? Sim, comunicamos, sim, fazemos planejamento, e sim, parecia que estava tudo bem. Mas alguma coisa começou a incomodar, né? Alguma coisa no meio do caminho não estava ficando bom, estava ficando indigesto, tá? Então, chegou a nossa área, e a visão da área de Product Operations na RD, da qual a agilidade faz parte, todas as áreas dentro de Product Operations têm essa visão. Auxiliar alianças, tribos e times. Alianças aqui é o conjunto de tribos que vai estar ligado a algum tema, tá, do produto. Lembra que eu falei do funil? Cada etapa do funil é uma aliança. Cada etapa do funil tem várias equipes trabalhando, tá? Para ajudar times de produto e engenharia a serem mais produtivos, eficazes e eficientes. Poxa, né? Palavrinhas bem comuns no mercado, né? Produtividade, eficácia, eficiência, né? O que é eficácia? O que é eficiência? Alguém que sabe a diferença para me ajudar aqui? Quer arriscar? Pode arriscar lá, vai lá. Eficácia é atingir o resultado, eficiência é fazer mais com ele. Ótimo, bem isso, bem por aí. Eficácia, né? Ela falou que atingir o resultado, eficiência, fazer mais com menos. Então, é como eu estou fazendo, eu estou eficiente, né? E o que eu estou atingindo, que resultado eu estou gerando, eu estou sendo eficaz. Eu posso ser eficaz e não ser eficiente? Posso. Eu posso ser eficiente e não ser eficaz? O que a gente ouviu falar antes, né? Poxa, eu posso estar fazendo produto de forma muito eficiente, que lindo, maravilhoso. Nossa, a gente está entregando super bem, a galera está toda feliz. Poxa, não está dando resultado. Então, a gente está correndo para que direção, né? Tá? Então, como que a gente se organizou aqui na tribo de Product Ops, tá? A gente tem, se a gente fosse colocar, 3 freeways, 3 grandes vias que a gente colocou de atuação, tá? A primeira via que está lá é insights, são análises, dados que a gente vai recolher do produto, vai fazer uma curadoria, vai entender que eles estão consistentes, que eles fazem sentido, que eles contam uma história, e vai fazer análise desses dados. A gente tem pessoas de produto? Tem. Elas têm que fazer análise? Tem. Elas fazem análise do seu pedaço. E, às vezes, elas têm dificuldade de fazer análise. Então, é uma área de produto que veio para habilitar as pessoas. Então, a gente não faz o trabalho pela pessoa de produto, pelo head de produto, pelo diretor de produto. A gente vem para ajudar essas pessoas a terem dados e insights mais relevantes, que contem uma história e que olhem um todo. É como se a gente estivesse olhando uma governança sutil, uma governança quase suave e invisível, de toda essa área, contando uma história com esses dados, tá? Então, Insights é um grupo de pessoas que está trabalhando nesses dados, né? Business Agility, né? Poxa, agilidade de negócio é outra palavrinha que está no bingo corporativo. Vou gabaritar hoje aqui com vocês, né? Business Agility, né? Agilidade de negócio. Eu brinco que é até incoerente, né? E às vezes me irrita falar Business Agility, porque a agilidade nunca deveria ter precisado desse complemento de business, porque quando ela surgiu por uma necessidade de business, né? Só que como somos seres humanos, a gente acaba entrando no quê? No piloto automático, e às vezes a gente acaba olhando a forma pela forma e esquecendo que ela tem um objetivo, né? A gente não faz
agilidade, ou a gente não gerencia projetos dentro de um compêndio do PMBOK, porque a gente curte pra caramba e quer justificar o PMP, ou o CSM, ou o KMP, ou qualquer certificação que a gente tem ou estudo. A gente faz porque a gente entende que isso vai nos ajudar a chegar em algum lugar, né? Então, Business Agility é uma freeway que a gente vai tá trabalhando ali. Por que freeway? Até então, a gente vinha trabalhando muito bem agilidade, mas muito bem dentro dos times. Mas como que isso depois, olha, tem vários times aqui, vocês aqui todos estão na RD Station, tá? Essa metade aqui trabalha numa coisa, essa aqui metade trabalha numa outra coisa, vocês até se conversam de vez em quando, agora com o Slack, com, sei lá, Zoom, Meet, né? Mais difícil ainda, mas vocês conversam, legal, mas um está indo num ritmo, outro está indo no outro, numa direção, outro no outro, isso depois aqui em cima, somos o quê? Né? Então, assim, ó, a gente não é mais uma empresa de startup onde é que tu falava assim, ô, fulano lá do fundo, então, né, vai ficar pronto, vai ficar pronto. Poxa, tu viu que a Juliana, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Aqui não, a gente precisa de ter essa governança, a gente está ficando crescidinho, né? Então, a gente precisa de ter um olhar de agilidade que ajude também a permear do nível lá operacional, do tático, para o estratégico e voltar. E a outra freeway que a gente tem é a freeway de Facilities Enablement. Eu olho para o relógio, mas eu não estou com pressa de ir embora, tá? É só porque eu quero controlar certinho para a gente dar a pausa no tempo correto aqui, tá? Prometeram um café, isso é bom, né? Facilities Enablement, né? O que é a gente usa umas palavras em inglês, pessoal, porque o histórico da RD foi muito isso, a gente queria se tornar uma empresa na Bolsa de Valores, então a gente visava ser adquirido por empresas de fora, principalmente, né? Fomos até sondados por algumas grandes, então tudo a gente fazia era em inglês. E vem muito essa cultura, né? O Eric Santos, né? Ele pega muito da mentoria de fora, de grandes caras, do mundo de empreendedorismo. Então, acaba vindo alguns termos, dá para traduzir alguns e outros não fazem sentido traduzido. Infelizmente, eles fazem mais sentido em inglês, né? Mas eu vou colocar algumas coisinhas aqui. Então, Facilities Enablement. Enablement é a área que está olhando educação, né? Está olhando como que a gente ajuda a área de produto e engenharia com informação, com treinamento, com workshop, com dados não, mas com informações que habilitem eles para fazer o que eles fazem. Dentro de Business Agility a gente faz também, mas essa freeway tem a responsabilidade sobre isso. Essa freeway, ela olha todos os papéis que a gente tem em produto e engenharia hoje são Product Design, Product Marketing, Product Management, né, que é o manager de produto. A gente tem a pessoa de engenharia, a gente tem Tech Leader, a gente tem a pessoa de Agile Coach, né? A gente tem essas pessoas aqui, eles dão esse suporte para o negócio, tá? Aí eu vou dar um foco agora aqui em Business Agility, né? Então, a gente fez a nossa missão, tá? E a nossa missão sobre o que a área, essa freeway de Business Agility olha, né? A gente vai promover melhoria contínua, né? Auxiliando as pessoas da RD Station em seus contextos, ou seja, a gente entende onde elas estão, a gente não pega nada da prateleira e aplica, então eu vou lá e eu entendo o contexto deles, tá? Para gerar o alinhamento com a estratégia. Poxa, o que tem a ver com agilidade isso? Tudo, né? Porque a agilidade, como eu falei, ela já nasceu para dar uma resposta. Quando as pessoas foram lá para a montanha gelada, os signatários do Manifesto Ágil que tem lá para dizer como é que as coisas seriam, eles, na verdade, estavam respondendo a uma dor que eles tinham no momento no mercado de software. Gente, não estamos entregando, é sempre essa dor entre o cliente e a gente, é um prazo que nunca vai. Se tu vai tentar gerenciar software com um Gantt, eu já fiz isso, dá 3.000 linhas, né? Cada vez que eu ficava irritada com a pessoa de software, porque eu achava que eles não queriam seguir aquilo que eles tinham combinado comigo dentro do Gantt, mas eu via, tá, mas tu não disse que era isso, depois aquilo, e aquilo era o caminho crítico, agora vem e muda tudo, tu fez outra coisa antes. Assim, mas pode fazer. É porque eu descobri algo diferente. Cara, era todo dia. Se todo dia eu sentasse para atualizar o cronograma, todo dia eu tinha atualização no cronograma e eu ficava desesperada com aquela montanha de informações que eu tinha que dar um reporte, né? Então, assim, dentro da área, a gente está falando da área de conhecimento, né? Se eu for gerenciar um projeto de um prédio, eu posso repetir os passos sempre, por mais que tenham novidades. Mas na área da gestão do conhecimento, pega software, pode pegar jurídico, pode pegar marketing, é mais complexo. E para gerenciar a complexidade, a gente precisa de flexibilidade.
Para gerenciar a complexidade, eu preciso de flexibilidade. Por isso, não faz muito sentido planejar muito antes, nem ter um plano muito rígido, tá? Então, a gente tem essa missão lá de fazer esse alinhamento estratégico, encontrar outra coisa chave aqui, pontos de alavanca. Hoje, nós somos 3 Agile Coaches para quase 180 pessoas e uma gestora. Então, são 4 pessoas nessa área de Business Agility. Como que a gente vai atuar, pessoal, se a gente não atuar em alavanca, né? Hoje, quem tem mais familiaridade com agilidade vai ver que dentro da agilidade, por exemplo, se faz Scrum, tem o Scrum Master. Cada time tem um Scrum Master. A gente não tem um Scrum Master, a gente não tem uma pessoa de agilidade que diz assim, olha, lá naquele time quem cuida da agilidade é aquele cara ali. Por quê? Porque a gente não acredita nisso. Porque quando a gente faz isso, meio que personifica. É aquela pessoa que não fez agilidade, aquela pessoa que não puxou a daily meeting, aquela pessoa que não tem isso. Agilidade não é uma pessoa, né? Agilidade é um adjetivo, não é um substantivo, né? Eu estava falando com uma pessoa de mercado essa semana lá no TDC Conference, né? Mariana Zapparoli. Alguém que conhece a Mariana Zapparoli? Mariana Zapparoli é uma pessoa incrível de mercado, né? Ela trabalhou muito tempo na PagSeguro e agora está numa grande companhia chamada Bain Company, que é internacional. Ela é fera de mercado, fala sobre agilidade há muito tempo e business agility. E a gente está falando justamente disso, né? Ela contando, gente, quando que a agilidade deixou de ser o adjetivo e passou a ser um substantivo que as pessoas enveloparam numa coisa que eu compro, numa coisa que eu pego da prateleira, numa coisa que eu uso, e não um formato, uma qualidade naquilo que eu estou fazendo, né? Isso levou a muitos erros, né? Então, os pontos de alavanca que a gente tem aqui é trabalhar muito com lideranças, habilitando essas lideranças para quê? Para que elas levem agilidade para todo o time. E todo time trabalha com agilidade. Não é a pessoa Scrum Master ou Agile Master, como for chamado na empresa de vocês, ou vocês já viram. Não é o Agile Coach. O Agile Coach é quase um consultor, mas ele está com... Dentro do Scrum tem a brincadeira, né? O ovo ou a galinha, né? Tu contribui com o ovo, que é muito fácil, colocou o ovo, ou tu é o porquinho que dá o bacon, né? Tu dá um pedaço de ti, né? Então, o Agile Coach aqui na RD, ele se envolve mesmo, está dentro dos times, mas não com o intuito de ele ser a pessoa de agilidade do time, mas o sucesso dele é ele ser transparente e ver um time que está funcionando bem, tá? Então, a gente tem esse ponto de alavanca, identificar conflito, barreira que impede de alcançar os objetivos e fazer o crescimento do negócio. Então, esse é o nosso time, né, de Product Operations. Ali na esquerda é o Eduardo Magalhães, ele é o nosso head de Product Ops, uma pessoa incrível também para seguir nas redes sociais, Eduardo Magalhães, tá, da RD Station. Cara, ele fala muito sobre agilidade de negócios, ele fala muito sobre Product Operations, ele é uma pessoa que vende produto, né, e está se alimentando da gente, porque, como eu falei, toda essa galera está reunida, fazendo alguma coisa que é nova no mercado, colocando mais novidade em cima, tá? E aqui, no pontilhado, são as pessoas de agilidade, né? A Jane é a nossa gestora, né? E os demais são os Agile Coaches da empresa. Aqui embaixo, as pessoas, Gui e Igor, são de Insights. Lembra que eu falei, né? As pessoas são os grandes cérebros, esses caras são incríveis para fazer análise, é fantástico falar com eles, eu aprendo muito. A Karine e a Mara, Enablement, tá? Então, beleza? Vamos voltar aqui, pessoal. Então, essa primeira parte, eu falei de muitos conceitos, de como a gente está estruturado, de tudo que eu falei antes tem a ver com aquilo que eu faço no meu papel de Agile Coach dentro da RD Station, né? Todas aquelas informações. Isso foi para embasar, para preparar essa parte agora que a gente vai aprofundar no como. Então, sempre quando eu ouvia cases, eu ouvia muito essa parte também que eu trouxe aqui da teoria prática, né? Mas, às vezes, eu tinha dificuldade de tangibilizar como que isso era no dia a dia prático, né? Então, a ideia aqui... E aí, no final, vocês podem... Já vi que tem perguntas ali no slide, né? A gente vai passar por elas no fim, né? A gente tomou um tempo aí de café, de apresentações, eu vou talvez correr por isso, né? Eu quero entregar vocês no meio-dia, mas se não der, quem ficar comigo, eu super agradeço. No final, tem uma enxurrada de ofertas para vocês que eu trouxe de parceiros, não a minha, não vou ganhar nada com isso no final. Né? Na verdade, se vocês comprarem o RD Summit comigo, eu vou ganhar só pontinhos. Isso eu ganho. Mas sendo bem sincero, mas eu tenho uma pessoa do mercado que faz cursos de Kanban, e eu pedi para ela se ela não dava um desconto aqui para vocês, essa pessoa fez esse desconto, e no final eu vou mostrar, e tem um sorteio de um livro no final. Tá? Esse livro vai ser sorteado na segunda-feira e vai ser enviado para casa de vocês, por essa pessoa. Então, assim, foi para que vocês, realmente, para contribuir com a comunidade do PMI, que muito me ajudou, né, então, na minha carreira. Tá? Então, é isso. Bora lá, então.
Agilidade, o que é? Então, agora eu vou passar por conceito de novo, né? Falei de prática, mas vou passar por conceitos, os conceitos de como a gente vê agilidade, para a gente estar na mesma página aqui e continuar daqui para diante. Agilidade é a capacidade de responder a mudanças, né? Então, esse mundo VUCA que muito se fala que a gente vive, outros falam que a gente já está no tal do mundo do bunny, né? Que não é mais volatilidade, e aí são outras coisas que estão surgindo, mas o fato é que todos concordam que o que a gente vive hoje, em 2022, tudo bem, vai, botar 2019, porque 2020 para frente, meu Deus, o mundo virou o que é aquilo, teve, né, abelha gigante, teve nuvem de poeira chegando no Brasil, teve terremoto, teve tanta coisa, né, pandemia. Mas todo mundo concorda que até 2019 a tecnologia mudou bastante, evoluiu bastante, e novidades estão chegando o tempo inteiro, né? Uma delas está na mão de todo mundo aqui, né, que é o smartphone, 2008, e como isso mudou a interação humana. E quando mudou a interação humana, mudou uma série de coisas aqui. As incertezas aumentaram ainda mais sobre qual é o dia de amanhã e o que pode surgir, né? Que pode pegar, por exemplo, o meu trabalho no táxi. Pode pegar, por exemplo, o meu trabalho, sei lá, eu agora entrego comida de bicicleta enquanto eu estou estudando na faculdade, né? Pelo iFood. Olha só que bacana. Então, olha quanta coisa foi surgindo. Esse mundo de agora é diferente do mundo de 1960, de 1980, de 1990. Né? Um mundo onde a tecnologia evoluía num passo muito diferente. Então, responder à mudança tem a ver com agilidade. Agilidade não é velocidade. Também pode atingir velocidade, mas é muito mais uma adaptação a responder essas mudanças. Né? Se eu pego e faço um plano gigantesco, né? E depois eu pego, executo esse plano gigantesco, qual é a chance hoje, pelo menos em projetos de área do conhecimento, né? Software e tudo mais? Qual é a chance de eu ter sucesso? De eu não precisar mudar drasticamente? Ela é muito alta. Tá? Então, não que se não... Alguém já ouviu falar que não se planeja, não se tem documentação e agilidade. Ao contrário, se planeja bastante, só que se planeja curto, né? Aí se aprende, se planeja de novo, se aprende, se planeja de novo. Não, o que não se faz pode passar, é um grande planejamento anterior. O que não se faz é bedufar. O que é bedufar? Alguém já ouviu falar esse termo? Né? Conjugue o neologismo, é um canal que a gente tem na RD, para que todo mundo que adora pegar uma palavra em inglês, né? Pegue uma palavra em inglês e conjugue essa palavra, eu vou fazer uma sincronização com a galera. Eu vou sincar com a galera. Meu Deus, é um monte de coisa assim absurda que a gente fala no dia a dia, e eu já fiz isso, é horrível, mas a gente brinca com essa palavra bedufar, né? Bedufar quer dizer o quê? Né? Quer dizer big design upfront. Isso aqui é errado, vou botar na lista do que não fazer na blacklist. Não. A gente está falando de um contexto onde há mais incertezas, onde eu trabalho com software ou com área do conhecimento, e aí aqui fazer um big design upfront não faz sentido. Eu dizer que eu vou pegar todo o iFood, né? A 99 Táxi tem um case sobre isso, né? Eles fizeram uma pequena prova de conceito, um pequeno MVP, lançaram, deu certo, depois eles ficaram um tempão para lançar uma versão, alguém foi lá e lançou primeiro. Por quê? Eles queriam até, estava estudando sobre como ia ser para a pessoa levar um pet dentro do 99 Táxi. Cara, não precisava disso. Não agora. Isso veio muito depois do Uber, né? Para o Uber. Entende? Veio o Uber Eats e o Uber Eats fez o quê? Fechou. Né? Foi um experimento, não deu certo, fechou. Tá? Então, assim, aqui essa informação, a K21 é uma consultoria de agilidade, tem muitos cursos aqui também, vocês podem ver. Ela pegou essa Standish Group Study, tá? Isso aqui tem mais anos, mas ainda é válido, mostrando o quanto de feature, ou seja, de funcionalidade de um produto a gente não usa. Cara, Pareto, se tu somar o vermelho, que nunca, raramente e algumas vezes, sobra só 20% de frequentemente e sempre que é usado no produto. Cara, para que tu passou tanto tempo desenvolvendo alguma coisa para botar na mão do cliente e ele não usa? Tá, pode ser que eu não divulguei, o cliente não sabe que existe, falha minha. Pô, planejei tanto, fiz tanto para o cara nem saber que tem. Ou ele não sentiu necessidade. Ou eu fiquei lá bedufando um tempão, que o produto vai ter isso, que o produto vai ter aquilo, e ele vai fazer isso, e não sei o quê, e a cafeteira voa daqui a pouco, e o cara só quer passar o café. Entendeu? Pode passar? Então, assim, no que a gente se baseia? A gente fala na RD que a agilidade lá, nós somos agnósticos, ou seja, o que é um agilista agnóstico? É uma pessoa que, cara, tem Scrum, nós temos Safe, nós temos Kanban, temos tudo, vamos lá, vamos entender e vamos experimentar. Só que a gente tem um filtro, que é o nosso Culture Code, né, que fala de excelência, ou seja, eu sempre vou buscar coisas novas, estou aberta, não vou fechar a porteira.
Só que se às vezes eu estou fechando uma porteira, é por causa do meu Culture Code. É porque no meu Culture Code eu sou Lean. Então, se tem alguma prática ágil que, mesmo sendo ágil, eu ainda acho que fere a minha simplicidade, pega o Safe. Alguém já ouviu falar de Safe? Pensa numa folha, sei lá, da parede inteira para imprimir o que o Safe diz que eu vou fazer em agilidade. É mais ou menos isso. Né? Ah, mas está errado? Não, não está errado. Ele serve para bastante conceito. Ele não serve para dentro da RD. E esse tailoring, né, de Taylor, né, esse pegar algo e dizer, cara, eu vou usar isso, eu vou fazer do jeito que serve para o meu contexto, é algo que a gente usa muito aqui. Tá? Então, como que a gente vê? A gente entende que o método Kanban... Alguém já ouviu falar do método Kanban? Tá, show de bola. Então, é um método, né? A gente entende que está bem linkado com o nosso DNA, então a gente usa isso muito como base dentro da RD. Tá? A gente tem o Agile Coach, mas a gente não tem, como eu já falei, o papel da pessoa de Agile Coach, tá? A gente entende que o Agile Coach é a pessoa que vai ajudar o time a adotar a prática, que vai trazer essa mentalidade. Para quê? Para atingir resultados, soluções de produtos e serviços, tá? O que é isso daqui, tá? Vocês não vão conseguir entender o que está ali, mas não tem problema. O que eu quero é que vocês vejam essa figura. Essa figura, cada retângulo são times, e as cores aqui, por exemplo, né, esse azul, é aquilo que eu falei da aliança, lembra? Né? Aliança, aí eu tenho vários times, aqui eu tenho uma tribo, aqui é um time barra tribo, que é um só. Né? O que cada um faz? Ele trabalha aqui tranquilo, ele não precisa desse, nem desse, nem desse, mas juntos eles entregam uma parte do produto. Ah, não precisa, Julieta, nunca interage? Às vezes interage um pouquinho, mas é difícil, porque a gente já fez um design organizacional aqui dentro, né, que pensasse no produto. Muitas vezes, tem até um estudo sobre isso, as empresas entregam o produto com a cara de como elas estão divididas. Então, tu vai lá naquele menu, é por departamento. Não é pela necessidade do cliente, não é pelo que o produto deveria atender, né? É pelo departamento A, B e C, está refletido no produto. A gente está procurando quebrar isso aqui com isso, né? E aqui a gente tem áreas que a gente chama de enablers, áreas que habilitam, áreas de plataforma, áreas que entregam serviço para esses caras aqui. Então, a gente tentou isolar o mínimo possível essas interferências nesse design organizacional, e as carinhas são a gente trabalhando distribuído aqui. Então, assim, eu não sou agilista que venho aqui rodar a daily desse time, que vem aqui rodar a retrospectiva, que vem aqui... Não. Eu venho, às vezes eu preciso pegar a mão deles e fazer para que eles aprendam, mas eu tenho que ir lá para ajudar eles a adotar essas práticas, tá? Então, eu estou querendo trazer para vocês tangibilizado como é que é a atuação no dia a dia, tá? Então, a gente atua com coaching de práticas, então tem a pessoa do Agile Coaching, é fundamental essa prática para a gente. One-on-one com liderança. O que é one-on-one? É aquela reunião tete a tete que tu marca com alguém e acompanha ciclicamente. Gente, ferramenta fundamental. Se você não faz isso, faça. Faz para começar a estabelecer relacionamento, pode ter um momento de falar sobre cachorro, você está trabalhando no home office, sobre como está a casa, como estão os filhos, cria vínculo, principalmente no home office, é fundamental. Quebra barreiras. Quando eu entro num time, eu faço one-on-one com todo mundo, porque meu papel não é coaching de indivíduos, é coaching de times, tribos, mas eu faço one-on-one com todo mundo. Uma, eu crio conexão. Duas, eu pego coisas que eu não pego indo numa daily para ver como é que tá? Workshops e talks internos, a gente educa, a gente traz informações para eles, tá? A gente traz material gravado, tutorial, quando é necessário, tá? Métricas de fluxo, a gente trabalha muito com dados, lembram que eu falei? Por que eu falei dos valores da RD? Né? Então, o que eu pego? O que é um fluxo? Eu vou da esquerda para a direita, num quadro Kanban, com várias colunas, e eu vou entregar algo, uma demanda. Tá, quanto tempo essa demanda levou para atravessar o board e chegar lá em Done, na mão do cliente? Eu tenho como saber isso. Quantas vezes eu chego no Done por semana? Quantas coisas eu entrego no Done? Qual é a minha vazão? Né? Tudo isso, a gente trabalha na métrica de fluxo e a gente trabalha muito mapeamento de demanda. Então, como Agile Coach, eu vou lá e entendo e faço o time entender o que eles fazem, como é que é esse fluxo de trabalho. A gente evidencia o fluxo de trabalho, depois a gente começa a trabalhar em gargalo, tá? Facilitação de reuniões táticas, então a gente não é o facilitador de reunião dos times, mas quando chega naquele nível que eu mostrei, lembra daquela figura? No nível de tático, de gerência, a gente começa a organizar eles e assincar, olha aí que legal, né? Esse verbo brasileiro, não brasileiro, né? A gente começa a sincronizar as pessoas ao redor dos assuntos, por quê? É a cola que às vezes falta nas organizações. Né? É gerência, estratégia, mas como que está olhando o todo? Às vezes tu precisa de um catalisador e a gente é esse cara. Pode passar, por favor? Tá? Então, o que é o método Kanban, né? Kanban, então, esse quadro, né? Kanban,
lá do sistema Toyota, esse cartãozinho que eles tinham lá na fábrica, que não é como a fábrica usa, né? Que é como a gente usa, principalmente muito time de software, mas Kanban se aplica em qualquer lugar onde tu tem algo que vá da esquerda para a direita. Onde eu quero fazer algo, eu tenho que entregar ele pronto, tá? E essa é a máxima, pare de começar e comece a terminar. O que significa isso? Vocês estão vendo aqui que tem um monte de card, né? Se eu ficar lotando ele de coisa, que legal, estou trabalhando pra caramba. Eu posso passar, quem é mais antigo conhece o Gilbert, né? Tinha umas tirinhas, né? Quer aparecer ocupado, cara, anda rápido, com um monte de livro, caderno na mão. Quando alguém te perguntar como é que tá, tu diz, tá corrido, nem para conversar, já tô indo tomar um café, quer vir comigo? Tá? Parece ocupado, porque daí fica bem legal, parece que tá trabalhando. Mas o que tu tá entregando? É um sistema, né? Come bastante, mas come bastante mesmo. Não vai ficar embuchado? Desculpa, agora fui feio, porque vai ficar embuchado, né? Então, a mesma coisa, é um sistema, tá? Melhor ainda, quem mora aqui, eu venho de Palhoça, vem na BR-101 na hora de pico, é um sistema, ele tem uma vazão, eu encho essa vazão no momento só, puf, e eu quero que ela tenha, né? Eu encho aquela capacidade, eu quero que ela tenha uma vazão excelente, não vai ter, né? Então, um sistema ruim vai ganhar de uma boa pessoa a qualquer momento. Isso aqui é o Deming. Tem um livro do Scrum, do Jeff Sutherland, que é maravilhoso. Quem quiser ler, tem muito dos princípios ágeis ali, é maravilhoso mesmo. E ele fala muito sobre, nos Estados Unidos tinha uma empresa, né? Foi adquirida automobilística pela Toyota. A Toyota disse, vou respeitar vocês, trabalhem aí do jeito que vocês estão, não demitiu ninguém. O que aconteceu? Foi a pior empresa Toyota em desempenho naquele ano. Poxa, mas aí eles foram lá entender o que estava acontecendo. Aí sabe o que eles fizeram? Foram lá e passaram o rodo, demitiram todo mundo. Aí melhorou. Não, não foi isso. Eles não fizeram isso. Eles foram lá, entenderam o que estava acontecendo, disseram, peraí, vamos trabalhar do jeito Toyota? Do jeito Lean? E eles colocaram aquele método que estava dando certo nas outras fábricas ali também. Um método de trabalho, um fluxo de trabalho, essa empresa foi uma depois das melhores que tem. O Casey lá vai explicar com mais detalhes, faz tempo que eu li esse livro, mas o que me chamou a atenção foi, ele não olhou para a pessoa, porque não é a pessoa. É a forma de trabalho, muitas vezes é a forma de trabalho. A gente sabe que tem pessoas com desvio de caráter e tal, gente, mas a gente não contrata pessoas com desvio de caráter, tu contrata acreditando nelas. Né? Eu espero que todo mundo aqui, né, olhe para o seu colega de trabalho assim, porque vocês olham para si assim, não, eu vim aqui dar o meu melhor. Eu não vim aqui para enganar, para fazer nada de errado, eu vim aqui para dar o meu melhor. Mas às vezes a gente está culpando pessoas porque não está olhando para o sistema. Práticas do método Kanban, isso aqui é importante vocês entenderem o que elas são, porque a gente aplica na RD, tá? Visualizar o fluxo de trabalho, já mostrei aquele quadro, né? Limitar o trabalho em progresso, isso aqui é bem legal, porque essa palavra limitar é horrível, né? Todo mundo, meu Deus, eu vou limitar o que eu faço. Lá em inglês faz sentido, né? Limite. Limite para eles também dá aquele sentido de fronteira, né? Estabeleçam, até aqui eu vou, daqui para cá é muito, né? Mas é controlar. Eu vou medir e gerenciar esse fluxo, eu vou tornar políticas explícitas. Aqui a gente está falando sobre combinados, né? Cada time tem seu combinado e às vezes a gente não escreve em lugar nenhum. Torne o óbvio ululante, coloque em algum lugar, escreva o que o time tem de combinado, tá? Implemente ciclos de feedback, né? Então o sistema faz sentido se ele fechar, PDCA, tá? Ah, Julieta, PDCA, agilidade, gente. Às vezes a gente está bebendo da mesma fonte, chamando de outros nomes e é isso, tá? Que estão fazendo mais sentido hoje. Melhorar colaborativamente, evoluir experimentalmente, isso aqui é fundamental no Kanban, né? A gente não pega e vai gerar uma mudança, sai mudando tudo, a gente evolui aos poucos, em colaboração com todo mundo, é o que a gente acredita, e a gente começa com o que tem. A gente não chega assim, hoje eu vou trabalhar com o método Kanban, eu vou fazer um kick-off, tá um projeto no Gantt, e eu não estou criticando o Gantt nem kick-off, são importantes em muitos contextos, eu estou dizendo que a gente não faz método Kanban assim. A gente vai suave. Né? Eu fui no congresso e na trilha de Kanban eu usei a camiseta da Mulher Maravilha, porque eu disse que Kanban é uma maravilha e ele tem que ser invisível. Quem lembra do desenho, né? A Mulher Maravilha, ela usava umas coisas invisíveis e tal. Ele tem que ser invisível, tem que ser suave. A gente, no Kanban, acredita que a gente tem uma resistência. A melhor forma não é água mole em pedra dura, mas a gente contornar aquele ponto de resistência e fluindo, porque cada medida que a gente vai implementando uma melhoria, novas aparecem e o sistema vai mudando. Tá? Puxado versus empurrado, o clássico do Lean, né? Do Toyota, e tem no método Kanban. Aqui eu tenho uma capacidade de 6 quadros, eu tenho uma, eu puxo um card. Aqui está o meu backlog, minha lista de coisas para fazer. Mas no método empurrado, não importa, eu tenho isso daqui já tudo ocupado, né? Eu vou lá e empurro mais 2. Né? Então, o que a gente busca no método Kanban? A gente não está correndo sprint de 100 metros, a gente está correndo maratonas e elas são longas. Então, eu não posso correr a 200 por hora o tempo inteiro.
porque eu não vou chegar lá morto, né? Então, a gente quer encontrar um ritmo sustentável para que o sistema seja sustentável. Então, um fluxo sustentável é isso. Pode passar. Um fluxo eu tenho, daí, pode passando, eu tenho coisas para fazer, eu estou fazendo algo, e eu tenho algo aqui que eu estou entregando. Tá, e quando que fica pronto? Pode parar aqui. Ah, então, quando fica pronto? 5 dias ali, 2, 1, pode passar? 8 dias? Não, não é 8 dias. Quanto tempo vai ficar pronto? 15 dias. Eu tenho que considerar o tempo entre as etapas, o tempo de espera que eu tenho. E aqui é onde eu tenho os meus gargalos, né? Eu tenho gargalo aqui, de trabalho parado, eu tenho gargalo aqui, e o gargalo aqui maior estava nos 5 dias, não adianta, pode passar, não adianta eu trabalhar aqui, eu vou otimizar aqui, vou botar mais gente, vou tirar, vou sei o quê, não interessa, porque enquanto não resolver o teu gargalo, o teu fluxo não flui. E onde estava esse ponto? Aqui, mais próximo do fim, né? Então, para de começar, comece a terminar, o time olha para cá e vê, o que está nos impedindo? Às vezes eu vou ficar impedido aqui, vou puxar alguma coisa? Vai, mas eu tenho que olhar para o que está aqui, não esquecer o que está aqui, botar o time fazer, se é software, fazer pair programming, negociar alguma coisa que está impedindo para desimpedir o time para o fluxo ocorrer, tá? Era a hora do café, mas vocês já tomaram. Convido vocês para tomar um almoço comigo agora, né? Então, o que a gente vai endereçar? Lembra que eu falei dessas duas dores, né? Coleta de dados de negócio, de produto, obstáculos na comunicação da estratégia até produto e de produto de volta. Como que a gente está trabalhando? Então, vou trazer um case de flight levels, outra palavrinha bacana aqui do mundo de Kanban, né? Níveis de voo, né? Tu tem um nível operacional, que é o nível dos times, tu tem um nível acima, né? E aí a gente já vai entrar porque o flight levels, pode passar. Veio desse cara aqui, eu já vou explicar de volta ali. Klaus Leopold, esse livro é maravilhoso também para quem quer olhar Business Agility, tá? Pode passar. Então, eu tenho um nível operacional que a gente chama de Flight Level 1, que está aqui, olha, tem times aqui. Aí eu tenho um nível de coordenação, ó, eu já estou voando com o avião aqui, eu já estou vendo as coisas mais do alto, e olha quem está lá, o nível estratégico, lá no satélite, né? Então, níveis de voo, né? Não tem nenhum ruim aqui, operacional ruim. Não, todos são necessários. E todos ocorrem nas empresas, qualquer empresa, né? São níveis de voo. Então, como a gente está trabalhando no método Kanban, a gente tem times trabalhando seus boards aqui no nível 1, a gente tem uma consolidação disso no nível de coordenação, e a gente tem uma consolidação lá no nível estratégico, pode passar, né? No nosso contexto, o que a gente vinha sofrendo? Né? A gente, então, aí entra bem a prática do que a gente mudou do ano passado para cá. A gente trabalhava com Trello. Alguém usa Trello? Legal, né? A gente ainda usava o Free, né? Ele é maravilhoso, mas ele não tem, quando tu precisa de certas coisas mais avançadas, ele não permite, tá? A gente precisava trocar ferramenta, a gente precisava fazer melhor o gerenciamento do nosso roadmap de produto, que isso aqui é um PPT, a gente usava ele. A gente precisava olhar para iniciativas que eram cross, coisas que estavam correndo cross dentro do time de produto, né? A gente tinha dificuldade de ver os investimentos ponto a ponto, como é que estavam acontecendo, desde do discovery lá até que entregava pronto. A gente tinha baixa visibilidade com relação ao trabalho do time e o driver estratégico da empresa. Tá, o time de produto de engenharia está se matando a trabalhar, e aí? Mas está trabalhando naquilo que é o driver estratégico, que é o direcionador da estratégia da RD? Né? Como que a gente dizia? A gente tinha dificuldade para dizer, putz, está bem, não está bem, está preocupante, está alarmante, como é que está isso aqui? Falava, mas falava com uma dificuldade, imprecisão. Tá? Como que a gente muniu, então, estrategicamente essa decisão? A gente começou a fazer uma implementação, né? Isso daqui chama-se árvore de oportunidades. Se quiserem pesquisar por Teresa Torres, ela traz isso daqui. O que é uma árvore de oportunidade? Né? Eu tenho um impacto que eu espero, né? Eu tenho oportunidades, eu quero dar esse impacto no produto, beleza, no cliente. Que oportunidades eu tenho para chegar lá? Dadas essas oportunidades, que soluções? Da oportunidade de várias soluções, aí eu faço experimentos, aí tarefas. Quebramos isso, é como a gente vê a estratégia da RD. Daí, pode passar? Então, o que a gente fez? Aquela oportunidade virou um driver estratégico, a companhia RD determina esse driver para todas as áreas, e dentro de produto de engenharia a gente transforma isso numa iniciativa que desdobra no épico, que desdobra até que, né, vai nas oportunidades. Na Wave é exatamente o que eu vou entregando em camadas, tá? E cada Wave tem que tocar o cliente, não obrigatoriamente, mas preferencialmente. Story é aquele card, né, que a pessoa post-it pega daqui e leva para lá, tá? É nesse nível.
Pode levar, então, são os níveis, né? Flight Level 1, Flight Level 2, como que isso aqui fica dividido, pode passar, por favor, né? Nível operacional, isso aqui fica no tático, isso aqui fica no estratégico, tá? Tá, que legal, Julieta, isso é o quê? Isso aqui é a forma como a gente dividiu a informação na prancheta, na ideia, e aí a gente foi depois para o Gira. Então, em vez de usar o Trello, a gente passou a usar o Gira, a gente migrou, porque dentro do Gira eu consigo ter essas informações, tá? Então, aqui, ó, dentro do Gira, lembra Driver, Iniciativa, Epic, Wave, Story? Esses ícones aqui são lá dentro do Gira, tá? São issue types, tipos de issue. Lá em cima eu tenho o Driver, eu tenho a Iniciativa, o Epic, a Wave, a Story, Task, né? Quem está familiarizado com Gira, pensa que tu tem um quadro Kanban na parede. Cada um desses um post-it de cor diferente para sinalizar alguma coisa diferente, né? E elas se aglutinam. Isso não gera Gantt, isso não gera, vou quebrar atividades e ver quando que eu subo. Tá? A gente não está trabalhando assim, a gente está trabalhando essa hierarquia de ligação com a estratégia. Se o CEO da empresa e os diretores quiserem, eles vão entrar no Gira, clicar lá em cima, isso é um link, ele vai cair aqui, se ele clicar aqui, ele cai aqui, se ele clicar aqui, ele cai aqui, e às vezes tem mais coisas. E se ele quiser saber o que uma pessoa desenvolvedora está fazendo, ele consegue ver. Então, a gente consegue, por exemplo, aglutinar essa informação e saber o quanto do nosso time está trabalhando na estratégia A, na estratégia B da RD, através disso. Isso é recente para a gente, é um ganho incrível que veio com a nossa união com o Product Ops, tá? Mas isso é um movimento que o time de agilidade gerou. Então, eu tenho, né, só para ilustrar, os boards do time no nível 1, ficou clarinho aqui, né, mas esse aqui são boards reais, né? No nível 2 e o board do nível 3 da estratégia, tá? Upstream e downstream são dois conceitos do método Kanban, tá? O que é upstream e downstream? Vamos voltar para o board aqui comigo? Pensa no board na parede com um monte de colunas, tá? Onde eu estou aqui, eu estou assumindo que está pronto para desenvolver. Para cá eu estou desenvolvendo e para cá eu não estou desenvolvendo, eu estou fazendo discovery, entendendo, refinando, dizendo quantos cards vão ter. Então, daqui para cá, eu estou entendendo essa demanda, eu estou pegando o driver, quebrando iniciativa, quebrando em épico, entendendo o que vai acontecendo, pegando as soluções, puxa, tem uma solução, vou fazer uma POC, vou fazer um experimento, vou fazer POC experimento, vai alguma coisa para o time? Vai para esse lado do board, o time já começa a trabalhar, o time de desenvolvimento, porque o time todo está aqui, tá? Aqui, muitas pessoas de produto, pessoas de design, tech leaders, tá? Aí eu digo, puxa, é isso, vamos fazer isso. Chegou aqui, o time tem uma reunião de replenishment ou planning, né? Mas aqui no replenishment é puxado, ou seja, chegou o momento, eu vou puxar, tem invasão aqui, eu posso fazer. Aí eu, beleza. Coloco um anel, caso com a demanda, né? Digo, a gente vai fazer, e aqui eu digo que é um ponto de comprometimento, e daqui para cá eu tenho um downstream. Então, pensa num stream, em inglês é o fluxo, né? Up, está vindo lá de cima, está depurando, vai passar por mim, vai chegar lá no downstream, eu estou entregando aonde? No mar, lá para o cliente na mão dele, tá? Isso é só um fluxo, isso tanto pode, não é sempre de cima para baixo, pode ser de baixo para cima, em algum ponto o fluxo ele sempre se correlaciona, né? Eu falei que não é Gantt mesmo, o que a gente tem aqui são níveis de investimento, então, para chegar aqui, o time não pegou e disse quanta tarefa vai durar o quê, tá? O time, aí a gente vai trabalhar com isso depois, como que a gente dá previsibilidade, tá? Lá dentro da RD. Mas a gente usou dentro do Gira. Quem trabalha com Gira? Alguém trabalha com Gira? A gente usa o roadmap. A gente usa o roadmap avançado do Gira, né? Que também é chamado de plans, ou plano, tá? Para dar essa visão, tá? Pode passar? Isso daqui são cadências, né? A gente chama de cadência ou reuniões, mas a gente chama de cadência porque dá esse sentido de ritmo que os times têm. Tem mais cadências, mas as principais. No nível 1, 2 e 3, a gente mapeou essas cadências, tá? Porque a gente usou elas. Pode passar. Então, mais profundamente, técnicas que a gente usou para trabalhar, então, fazer essa revolução desse ano e dizer assim, olha, eu sei onde a gente está atingindo a estratégia, eu consigo dizer se a gente está indo para o caminho ou não, né? Eu consigo pegar os goals que a gente tem como time, quais são as métricas de negócio e dizer, eu vou atingir essas métricas com essas iniciativas no time, tá? Então, primeiramente, agilidade de negócio não é um esporte de time, é um esporte de organização, Klaus Leopold, tá? Aquele do livro Rethinking Agile. Cara, é fundamental entender isso. Agilidade de negócio, esporte de organização, a gente não pode trabalhar o time e o time ser o time mais lindo, ágil do mundo. Faz o Scrum direitinho, ou faz o Kanban maravilhosamente bem. Tá, legal. E como que eu entrego aqui? Tá entregando valor? Esse time sabe que o outro, quando esse time entrega, derruba o outro?
né? Esse time faz aquilo que o outro time também está fazendo, ou eles conseguem ver sobreposições e sinergias, né? Então, é esse conjunto que a gente começou a ter, porque a gente sabia que fazia, mas não tinha nada nos ajudando como processo de trabalho e nem como ferramenta que nos desse visibilidade. A gente veio trazendo o processo, veio casando com um monte de ações e veio trazendo ferramenta para dar visibilidade, foi isso que a gente fez. E uma coisa que a gente mudou na RD, a gente mudou a visão, a gente trouxe apetite da organização ou níveis de investimento. A gente entregou para os times no início do ano o quanto a empresa, dado o trabalho feito já de planejamento nas oportunidades para esse ano, o quanto que a empresa espera investir de tempo numa determinada iniciativa. Por exemplo, eu quero, né, a gente adquiriu a Talos ali de WhatsApp, eu quero integrar com o WhatsApp. Eu entendo que eu posso investir 8 meses nisso porque vai ter um bom retorno. Então, 8 meses esse time pode trabalhar. É para o time chegar com 7 meses e dizer assim, ah, pronto, acabou, não vou entregar porque é 8 meses. Não, é para o time pegar e conversar com uma camada de estratégica porque ele tem um gatilho. Ele está vendo que ele tem 8 meses para trabalhar nisso, mas a empresa não disse o que ele tem que fazer. É o time que tem que dizer o que ele tem que fazer para chegar lá e ele começa a iterar. Claro que tem várias conversas naquelas cadências no meio do caminho com a estratégia dizendo, a gente fez isso, fez esse experimento, a gente validou aqui, olha, não vou chegar lá porque deu esse problema, mas eu descobri que vale a pena investir mais de 8 meses. Ah, vale a pena? Por quê? Ah, por isso, por aqui. Então, vamos investir. O que estava acontecendo é que estava fluindo. O que a empresa colocou? Ela colocou limitadores, fatores estressores. Quando a gente quer gerar uma mudança, a gente gera um fator estressor, tá? Então, ela definiu, seja tempo, seja orçamento, no caso aqui foi tempo, né? Isso vem de uma empresa chamada Basecamp, que a gente usou essa questão do apetite organizacional, tá? Então, a gente definiu o nível de investimento, o time foi lá e trabalhou no como, e gerou o roadmap do time lá dentro do Gira, tá? Para quê? Não para atingir aquele prazo. Como ele às vezes pode atingir, pode não atingir, às vezes ele tem aqui uma wave que vai até aqui, ó. Ele não sabe ainda o que ele vai fazer aqui, porque ele precisa descobrir isso para depois chegar aqui, tá? Mas ele sabe que ele tem esse tempo para trabalhar, ele sabe que ele tem que gerar conversas, e aí a gente tem visibilidade disso. Pode passar? Então, a gente usou muito essa ferramenta como gestão, como comunicação, isso é uma coisa que a gente não tinha. Lembra que eu falei? Poxa, a gente não sabe onde é que estão as coisas, a gente não tem dados, a gente não consegue conversar sobre isso tão facilmente. A gente, então, pegou essa informação e colocou nas cadências. Então, esses times aqui têm informações sobre como a gente está andando. Então, no nível operacional, aquilo que compete ao nível operacional, poxa, a gente está numa velocidade boa? Poxa, a gente não está numa velocidade boa, preciso avisar esse nível aqui que eu não vou entregar esse negócio. E aí, quando chega aqui, vem com uma, tá, não vamos entregar, o que a gente fez, quais são as alternativas, dá para a gente cortar alguma coisa, o que faz sentido? Não, faz sentido porque a gente não vai atingir o objetivo assim. Ah, então vamos falar com o nível aqui. Aqui a gente tem Business Review, onde os executivos se encontram com os gerentes sêniores da empresa, na área de produto e engenharia, né, e tem conversas. É onde a informação sobe, e lá também desce, tá? Então, a gente está trazendo visibilidade, comunicação, está informando a tomada de decisão melhor, né? E está trazendo uma rotina, porque assim, ó, o que faz diferença? Por que às vezes a gente faz uma mudança na empresa e a coisa não vinga, né? Porque a coisa vai realmente deteriorando, né? Tem um conceito de entropia, né? Quem conhece, né? As coisas não tendem a permanecer organizadas, elas vão se desorganizando. Então, se a gente tem cadência, se eu desorganizo entre uma cadência e outra, eu tenho a cadência para puxar. Né? Então, vejam se a gente está só falando ou se a gente está estruturando um processo de trabalho que sustenta a estratégia. Tá? Então, uma outra coisa que a gente tem dentro do método Kanban, e a gente usou aqui, é mudança evolucionária. A gente tem uma situação, eu tenho um fator estressor que foi fazer essa mudança e dizer, olha, eu tenho um tempo fixo aqui para eu trabalhar nessas questões. Ele pode mudar, mas a gente tem que conversar. Então, isso fez com que a gente tivesse novas práticas, né? Visibilidade, tomar decisão, que gerou mudança de comportamento e nos levou para uma situação desejada aqui, um novo platô. Isso é o que a gente chama, talvez vocês já tenham visto isso, essa curva J, né? Essa grande curva J é o cai-caco, é quando a gente, parece assim, cai-caco para todo lado, né? Vem quebra, é isso mesmo. Muitas vezes a gente quer começar uma mudança aqui, e quando essa mudança entra, é natural que vai ter uma queda de desempenho, uma queda de capacidade, porque eu estou me adaptando a isso, mas se eu gero uma mudança muito grande, vocês entendem que essa curva ela é gigante? E quando chega aqui o vale do desespero, muitas vezes a gente abre mão, né? Oh, meu Deus, não está dando nada certo. Não é para melhorar esse negócio aqui? Né?
Não, a agilidade não era para ser bom, mas a gente pegou, mudou o nome de todo mundo para Scrum Master, PO, não sei o quê, estou na mais gerente de projeto, e faz assim, agora uso quadro, tudo ao mesmo tempo, né? A gente feriu as pessoas também, porque as pessoas não resistem à mudança, elas resistem a serem mudadas, e muitas vezes a gente faz a mudança assim, ó, no papel, direto na pessoa, ameaçando elas, né? Então, esse é um grande período de mudança, ou a gente faz pequenas mudanças que elas têm a sua queda, mas elas são menores, elas são gradativas e tal, que a gente chama de Kaizen, melhoria contínua, tá? Então, a gente, né, nessa mudança que a gente fez, o que a gente fez que a gente fala para todo mundo, olha, isso deu muito certo para a gente? Envolver liderança, acho que eu falei isso antes, né, one-on-one, envolver eles para que eles comprem, porque sem eles a gente não faz, então não pode ser a nossa área, a nossa squad de agilidade é responsável por isso, está dando errado porque os caras não fizeram. Não dá certo assim. A gente fez apresentação, fez treinamento, a gente manteve o Gira simples. Quem já trabalhou com Gira sabe como às vezes ele pode se tornar complexo. Quem não trabalhou com Gira, pensem bem antes de usar para não tornar ele complexo. Tornem ele o mais flexível possível. Ele tem milhões de possibilidades, ele é um canhão, mas se a gente ficar usando e customizando demais, ele fica bem ruim de usar. Não comece pela ferramenta, não vá para o Gira, não vá para o Gantt, né? Não vá para o Gantt fazer o projeto, você tem que fazer o projeto fora, e o Gantt ele reflete o seu planejamento. Mesma coisa aqui. Então, a gente foi para as ferramentas, mas não deixe de ter, porque elas ajudam muito, né? Então, a gente usou o Gira, o Nave é um plugin para o Gira que nos permite tirar métrica. Lembra que eu falei, né? Ó, eu sou um fluxo, eu sou o board, né? Então, vem a demanda daqui e eu entrego a demanda do outro lado. Quanto tempo levou para atravessar? É uma métrica, né? Então, essa métrica a gente tira no Nave. E aí, eu queria mostrar para vocês ferramentas que a gente usa depois. Eu tiro dados daqui, né? E eu vou... Pode passar. E eu vou usar lá. Mas primeiro eu queria mostrar para vocês o... Bom, como que é um fluxo, né? Só lembrando, delivery, Kanban, downstream, que eu falei aqui no vermelhinho, né? De novo aqui, ó, sou eu, né? Aqui no ponto entre os dois, né? Aqui é o upstream, né? Ou o discovery, e aqui é o downstream, também chamado de delivery, tá? Então, a gente tem ali alguns limites, né? Marcações ali em cima, que é a limitação do work in progress, do trabalho em progresso, pode passar, né? E aí aqui eu trouxe sobre teoria das restrições, né? O objetivo não é, o Kanban usa muito a base na teoria das restrições do Goldratt, tá? A gente pensa que se a gente tem recurso, ou se a gente tem pessoas, e a gente usar tudo, e tiver tudo ocupado, é o melhor. Mas o objetivo não é esse, né? Não precisa disso, o objetivo é melhorar a vazão, tá? E para melhorar a vazão, a gente chama de throughput, né? A vazão no Kanban, tá? É a saída média de vazão, então a gente lá mede por semana, tá? Pode passar? A gente tem algumas cadências que o Kanban tem, que parecem um pouco com as do Scrum, né? Delivery Planning, que é a Planning, Kanban Routine, que é a Daily, não é que é, né? Mas pode ser, ela tem diferenças na sua execução. Replenishment, que seria o planejamento, mas a gente faz à medida que precisa, embora alguns times da RD mantenham uma data sempre para correr, mas no meio do caminho eles vão lá e fazem replenishment, né? Que é sempre quando o board fica vazio, tá? Para ficar vazio eu vou lá e reabasteço. Tá? E Service Delivery Review, que seria como uma retrospectiva, mas a gente faz muito com base em dados, a gente não faz com base só no, o que vocês acham, como que a gente está, né? Então, sistemas complexos, né? A gente quer tentar controlar eles, mas é besteira, né? Tentar controlar o sistema que é complexo. Querer manter tudo no controle, não estamos dizendo aqui, cara, deixa rolar e acontecer e sejamos felizes, não é isso, mas querer controlar, planejar, bedufar, não faz sentido em sistemas complexos e na gestão de trabalho do conhecimento, tá? Limitar o trabalho em progresso, o work in progress que eu falei, cara, é chave. Eu quero mudar alguma coisa, né? Da vazão, da velocidade, o time tá lento, não tá lento, cara, vê a quantidade de trabalho em progresso, tenta reduzir, limitar, controlar, porque quando tu controlar, a tua vazão vai aumentar. Se tu deixar passar muito, a tua vazão vai diminuir. Tem uma lei chamada lei de Little, né, que ele provou matematicamente isso. Então, parece contraintuitivo, né? Parece que quanto mais coisa eu estiver fazendo, melhor, mas não é assim, tá? Então, outra métrica que a gente fala, que eu já falei aqui, né? Então, tem a quantidade de cards que eu entrego por semana e tem o tempo que eu levo para entregar algo, é o lead time, pode passar. Então, só uma forma como a gente lê, né? Isso daqui, ó, são a quantidade de dias, né? Os cards que eu entrego, né? A maior parte, né? 85% das vezes eu entrego em até 8 dias. Então, pegou tudo que a gente fez, tá, cada demandinha e colocou no gráfico, tá? Então, é assim que a gente lê isso, né? A gente não lê média, a gente lê percentil e a gente vê como que a gente está trabalhando percentil, tá?
Pode passar? Então, isso nos ajuda a dizer que em 7 dias vai chegar em Doni com 85% de certeza, quando entrar algo. Então, quando alguém chega para o time e ele sabe mais ou menos dizer, olha, eu imagino que isso aqui eu vou entregar com 85% é estatística, tá? De certeza eu vou entregar em até 7 dias, porque é o que eu faço. Pode entregar em menos? Pode, mas em até 7 dias ele sabe o que ele pode falar. Tá? Então, throughput e previsibilidade, só para mostrar para vocês o que a gente tem aqui, né? Eu tenho a vazão semanal e eu tenho uma variação, tá vendo que a hora eu entrego aqui, a hora eu entrego aqui? Quanto menor for a diferença que eu tenho, não a zero, não se quer chegar a zero, mas quanto mais ritmado for a entrega do time, mais previsível esse time é, concorda? Porque na hora é 1, hora é 15, quando que vai entregar? Não sei, entre 1 e 15. Mas se é 5 e 8, eu já tenho uma previsibilidade melhor. Pode passar? Isso aqui é um Monte Carlo. Monte Carlo é uma simulação estatística. Tem uma planilha na internet do Troy Magenis, que ele faz esse Monte Carlo, você pode baixar e usar, ele explica como usar. Mas também tem aqui no Navy, ele faz para ti, né? Então é muito melhor, por quê? Porque ele pega os dados do próprio Gira, tu não precisa colocar nada, ele olha o histórico e gera uma simulação estatística com base no histórico desse time, pega todo o histórico desse time e diz assim, olha, com 85% de chance, esses 10 cards aqui, começando dia 17 de março, vão ser entregues aqui 10 de agosto. Tá? Eu estou dando uma previsibilidade, eu não estou dizendo que é exatamente naquela data, porque a gente sabe que tem variabilidade. Tá? Pode passar? Então, a gente usa isso na RD, a gente usa isso como Agile Coaching nos times e tribos, a gente analisa como eles estão e a gente faz aí o coaching de práticas em cima disso, ajuda eles a entender como melhorar onde estão os problemas. Pode falar? Então, isso aqui é coisa que a gente usa. Por exemplo, isso daqui vai lá para o nível dos nossos executivos. Como que está o LT, lead time dos times, downstream e upstream, tá? Isso aqui, tá, não dá para ler de propósito, mas aqui, ó, voando on track sob atenção e preocupante, como é que está o lead time, o coeficiente de variação, o throughput, a distribuição de valor versus operação. Tudo que ficar no vermelho e sob atenção é algo que nós temos como time de Agile Coach que trabalhar. Ali, do on track voando, são times que estabilizaram nessas métricas e tem uma boa saúde, uma boa eficiência. Então, eles estão fazendo super bem algo, mas se eles estiverem indo para o buraco, eu não sei. Eu sei que aqui eles estão fazendo bem, isso que importa aqui, tá? É visão de eficiência. Pode passar? Resultados, né? O que a gente obteve trabalhando assim, ampliando essa visão para trabalhar negócios, níveis, né? Porque antes a gente tinha muita visão do time, sabia que eles estavam saudáveis. Poxa, o lead time estava bom, do card, né? O throughput estava bom, do card. Mas como isso estava entregando valor? Então, a gente teve alguns resultados, eu vou mostrar para vocês. Bom, todo esse trabalho que a gente fez de flight levels, a gente conseguiu trazer visibilidade da estratégia, como que ela está operando. Hoje, de fato, né, a gente está indo atrás de se manter atualizado no Gira, de ter essas informações correndo nas cadências estratégicas, táticas e operacionais do time. Não é segredo para ninguém, como o time não tem surpresa de como ele está, né? O diretor não tem surpresa como estão os times, só que ele não quer saber como é que está o card do time, ele quer saber, tá, e aí, estamos atingindo o negócio ou não? Eu preciso investir mais, estou com a capacidade adequada, tem algum gargalo? O que eu posso fazer para ajudar? Ontem a gente teve uma reunião com o diretor para mostrar esses dados, ele perguntou, tá, o que eu tenho que olhar aqui? Gente, aprendam a falar a língua, né, dos diretores, dos executivos, né? Lá eles não querem saber de Kanban, eles não querem saber necessariamente de throughput, eles querem saber, olha, nosso time está fazendo pouco gol por semana, ou seja, está com uma baixa vazão. Nosso time está com uma capacidade de atendimento de mercado muito alta, muito baixa, porque está demorando muito, né? Está demorando porque eu tenho gargalo aqui, porque eu tenho gargalo ali, dependência. A gente precisa mudar aqui o design organizacional, porque está travando por causa dessa forma que a gente distribuiu. N coisas que podem sair daqui, tá? Bom, e aí a gente conseguiu, né, falar mais sobre capacidade e demanda, falar mais sobre risco, ou como a gente está mexendo os ponteiros da estratégia. Isso nos levou, né, aqui, cada coluna dessas são trimestres, né, de 2021, e a quantidade de entregas que a gente teve em 2021, isso aqui é verdadeiro, né, cada pontinho é uma entrega que tocou o cliente. O time trabalhou em muito mais coisas, mas o que chegou na mão do cliente está aqui. A gente teve um aumento de 6 vezes a entrega que vai na mão do cliente, aqui é só H1 de 2022. Por quê? Né? Quando a gente, por exemplo, quer fazer uma reeducação alimentar, eu quero emagrecer, se eu tenho a balança, eu subo na balança, eu sei que eu estou emagrecendo ou não, eu sei que está funcionando ou não.
né? Então, se eu passo a olhar para as minhas métricas, se eu passo a ver como eu estou tocando o cliente, porque a gente não via, se eu passo a permear mais a informação, porque eu criei mecanismos, a informação sempre esteve disponível, a gente sempre fez reunião no início do ano dizendo qual era a estratégia, mas em algum momento ela parava de fluir tão claramente. Em algum momento o time estava lá, baixava a cabeça, começava a trabalhar e tomar suas decisões e tal, não sei o quê. E quando a gente olhava, teve uma reunião que a gente estava trabalhando com gerentes e eles preocupados com como a gente estava atingindo o negócio, eu só puxei uma daqueles gráficos e mostrei, quer ver a distribuição da onde o time está colocando energia? Tantos por cento são nessas iniciativas, mas era 75% o time estava trabalhando em qualquer outra coisa que não estava dentro do nosso direcionamento estratégico. Por que o time chegou lá? Ele sabia qual era o direcionamento, mas a gente não estava mantendo alimentado, a gente não estava no momento da tomada de decisão com algumas informações ou com algum processo de trabalho que nos garantisse que a gente estava olhando para a estratégia. O que aconteceu? A gente mudou. Então, uma das coisas que o Agile Coach pode fazer para um time é isso. Não só garantir que a gente está tendo uma retrospectiva fofinha, bonitinha, que todo mundo fica feliz, a retrospectiva da Disney, do Mickey, né? Pô, que legal, né? Como você está se sentindo? Isso é muito legal. Constrói time, faz team bonding, né? Mas em algum momento o time tem que trabalhar com os seus dados. Outro exemplo, né? A gente tinha um time que está fazendo as retrospectivas, o que foi bom, o que tem que melhorar, não sei o quê. Bacana, vários insights saíam, mas quando eu trouxe os dados sobre como o time estava performando, qual era o gargalo, onde é que estava o lead time deles, o throughput, vazão, eles começaram a se empolgar, é assim que a gente está atuando? Tá, isso daqui deu problema por causa disso, aqui eu vi um gargalo, aqui não sei o quê. Qual foi o feedback no final? Cara, vamos fazer sempre retrospectiva com isso? Gostei, saí com acionário, saí com coisa mudando, senti que está mudando. Qual é a sensação que dá numa retrospectiva fofinha, assim, né? É que a gente fala de bastante problema, mas que não evolui. O que não entende onde é que está a razão das coisas, né? Ou às vezes a gente nem sabe o que falar para melhorar, não sei. Mas quando a gente olha para o espelho, então quando a gente está olhando para as métricas, a gente está olhando para o espelho, a gente está olhando para o nosso peso ali, né, na balança, a gente consegue refletir e a gente consegue tomar algumas atitudes. Vamos lá. Outro ganho que a gente teve também, uma redução de lead time. Lead time é o tempo, né, é o tempo que eu levo, já está chegando no final, galera. Lead time é o tempo que eu levo para entregar algo, né? Então, para chegar na mão do cliente. De janeiro desse ano até junho desse ano, a gente reduziu 42%. Isso daqui não é 42% o tempo do card dos times. É 42% o tempo de algo uma intervenção no produto que começou lá no downstream já, que a gente está falando só downstream, quanto tempo isso levou para chegar na mão do cliente? Tá, a gente conseguiu reduzir 42%. Pode passar? Então, quais são os próximos passos, né, que a gente está falando? Então, falei de eficiência e eficácia, a gente conhecia muito isso aqui, a gente estava trabalhando com muita eficiência dentro dos times, mas em algum momento a gente estava perdendo a eficácia, né, de fazer a coisa certa. Então, eu tinha velocidade, mas a direção não estava sempre apontada para o lugar certo. Agora a gente está evoluindo nisso, então a gente não chegou no estado da arte nisso, a gente está longe, eu não estou dizendo que é perfeito, estou dizendo que a gente teve ganhos que eu pude mostrar numericamente para vocês, estou dizendo que o caminho é árduo, mas teve apoio, né? Teve apoio executivo, não é uma coisa que a gente consegue fazer sem apoio executivo, mas vocês, como agente de transformação, conseguem levando isso aos poucos, né? Não tentem mudar tudo, se aproximem das pessoas-chave, comecem a entender as dores dos executivos ou das pessoas gerentes que vocês têm que conversar para que vocês entendam, se aproximem e se coloquem como, eu vim aqui para te ajudar, como é que a gente pode fazer isso? Olha, eu pensei assim, tu acha que te ajuda nisso? Será que a gente consegue? Tá? Porque esse é o caminho mais suave. Tá? Porque, na verdade, né, antecipar o time to marketing é aquilo que a gente busca em agilidade, não tem outra. Né? A gente quer o quê? Né? Ficar bonito na foto, fazer, ganhar badge? Não, a gente quer fazer o que a agilidade veio para fazer. Tá? Então é isso, pessoal. Aqui é o link da Brasport, talvez dê algum problema porque desconfigurou aqui. Você pegou para o PTX? Tá. Beleza. Esse livro eu ajudei a coordenar de Business Agility na Jornada Colaborativa, que é uma comunidade de agilidade. Não tem fins lucrativos, eu não ganho dinheiro com isso aqui. A Brasport ganha porque ele faz o livro, né? E tudo que a gente ganha com esse livro a gente doa, então é isso. Eu não estou mais tão próxima da Jornada Colaborativa, eu estou atuando mais no TDC, mas é isso, né? Então, um livro que eu estou ali com outras pessoas. Então, se quiserem depois, né, ver também, podem buscar, né? Uhum. Aí o próximo é a Jornada Cast, que é da Jornada Colaborativa, do episódio 38 ao 45. Fui, né, facilitadora todas as
conversa que a gente teve com Mariana Zapparoli, tem uma galera muito fera de agilidade aqui, falando sobre várias coisas do livro também, então tem vários e outros episódios da jornada, vocês podem ver, né? Tem muito tema interessante aqui, com gente boa do mercado. Aqui tá, né? Querem comprar com desconto o Summit, querem conhecer, deem uma olhada, aqui tem um desconto, se você comprar, me ajuda, mas ajuda muito mais você do que a mim, né? Mas tem um desconto, acho que 10% ou 15%, tá? Do RD Summit, tá caro porque tá perto, né? Então os lotes iniciais são bem mais baratos, né? Do que os lotes para o final, mas mesmo assim, querendo participar, dar uma olhada no orçamento, no tempo, na empresa, como é que vocês podem fazer, mas vale muito a pena, então tá aqui, tá? Aqui é o presente. Presentaço, esse cara é o Caco Clayton Mafra, né? Ele é uma referência de Kanban no Brasil, né? E ele estava na RD durante muito tempo, foi meu mentor e é meu mentor ainda hoje, um cara fantástico. Ele foi coordenador de outro livro, Kanban na Prática, um livro prático, um livro fino, um livro bom, um livro que tu pode pegar e dizer, agora eu vou pegar esse capítulo para colocar na prática, esse outro. Ele tem cursos, tá? Então, eu acho assim, hoje a gente tem curso pra caramba. Eu quero começar com agilidade, vai na internet, vai se inundar. É uma referência. Vale o curso dele, né? Tem cursos oficiais da Kanban University, tá? Mas com ele eu tenho certeza que você vai obter muito conhecimento com experiência, um cara fantástico. Então ele tem desconto aqui, ele passou para mim um outro curso, né? Se vocês fizerem isso, ele vai sortear esse livro na segunda-feira e vai mandar, então por favor, aproveitem, faça aqui o seu cadastro. Claro que isso é o marketing digital dele, né, gente? Ele não vai dar o livro de graça, mas beleza, né? Vocês vão ver que ele tem curso, né? E ele não é uma pessoa que vai abusar do contato de vocês, ele vai, na verdade, né? Eu agradeço bastante ele por isso, sortear esse livro e descontos para vocês nos 2 cursos dele. Tem um curso que fechou ontem, né? Se quem quiser, eu tô com o link ali que ele gerou especial, que ainda mantém um preço promocional, tá? Tá comigo, daí troquem ideia comigo pelo LinkedIn, alguma coisa assim, a gente pode passar para vocês. Beleza? Quer saber mais sobre Kanban? Alguns materiais gratuitos, né? E o livro de novo do Kanban ali, tá? Então, depois passa ali essas URLs, vocês procuram pelo nome, são informações que tem de graça aí na internet, pode passar. E é isso, gente. Muito obrigada, valeu.